Louvado seja Deus por essa oportunidade, que estamos aqui reunidos na presença do Senhor para aprendermos na Tua Santa Palavra. Deus é maravilhoso, pois nos dá o privilégio de reunirmos como igreja e Ele nos ensina através da Tua Santa Palavra. Nesta manhã nós vamos falar um pouquinho sobre a doutrina da reconciliação. Eu convido vocês, amada igreja, para abrir as suas Bíblias no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, nós vamos ler este texto base, depois leremos mais alguns. Vamos ler a partir do versículo 10. Palavra de Deus em Romanos, capítulo 5, versículo 10 e o versículo 11, assim diz o Senhor. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Oremos mais uma vez, queridos irmãos. Pai amado, Deus santo, Deus eterno, te louvamos por estar agora em tua presença. Obrigado por este privilégio que o Senhor nos traz aqui. O Senhor nos despertou de manhã com saúde, com disposição. O Senhor nos traz até a tua presença para aprender da tua palavra, te glorificar, bendizer, louvar o teu nome. E aqui estamos, Senhor, diante da tua palavra, das Escrituras, do texto sagrado. Senhor, que o teu Santo Espírito venha abrir o nosso coração, venha iluminar a nossa mente, para que nós possamos entender, absorver as verdades contidas no Santo Texto. Pai, seja conosco, nos ensine, nos molde, nos discipule no Evangelho, a fim de vivermos para a Tua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Queridos irmãos, então, como eu disse, vamos estudar a doutrina da reconciliação, Cristo, nossa reconciliação. O material base que eu extraí essa lição é a apostila do pastor Paul Washer, Descobrindo o Glorioso Evangelho. A única pergunta que a maioria das religiões tem em comum é o fato de como reconciliar o homem pecador diante de um Deus justo, diante de um Deus santo. Todas as religiões, fora o cristianismo, tenta reaproximar o homem, tanto é que a palavra religião significa religar. No original, a palavra religião seria religar o homem de volta à conexão com Deus. Porém, as religiões tentam fazer isto usando os esforços humanos, métodos humanos, méritos humanos. O Evangelho ensina que somente através de Cristo, somente através da obra de Cristo, somente através da obra da cruz, o homem pode ser reconciliado com Deus. Por que reconciliado? Desde o Éden, no pecado original, o homem, o primeiro casal, desobedece à voz do Criador, desobedece o pacto de obras, também chamado pacto da criação, onde Deus havia estabelecido uma aliança com Adão, e este pacto é quebrado por causa que rebelaram-se contra Deus, dando ouvidos à voz da serpente, e então dali à frente o homem é banido da presença de Deus. Aquele relacionamento harmonioso que Deus tinha com o primeiro casal, todos os dias, na virada do dia, Deus via até o jardim e se relacionava com Adão. Adão foi colocado no jardim do Éden como um sacerdote, porque o jardim do Éden é também uma apontação para o tabernáculo, uma apontação para a Nova Jerusalém. Então Adão foi colocado ali como sacerdote para cuidar do jardim e para ser um
representante de Deus, governar a criação e assim a relação com Deus entre Adão e Deus era uma relação contínua e harmoniosa, mas devido ao pecado, todos nós sabemos que trouxe consequências drásticas. Desde então, a humanidade, a partir de Adão, teve a sua relação rompida com Deus. O homem está distante de Deus. O homem está separado de Deus devido ao pecado. A doutrina da reconciliação, ela tem 3 pontos importantes. Nós lemos o texto de Romanos que fala da reconciliação de Deus com o homem. Depois nós leremos mais à frente um texto em Efésios que fala da reconciliação de Deus com os homens e de judeus com gentios, 2 povos que na antiga aliança eram separados devido à lei mosaica. A lei mosaica foi entregue, outorgada ao povo de Israel justamente para fazer de Israel uma nação santa, separada, exclusiva para um relacionamento com Deus. Portanto, a lei fazia separação porque os gentios não conseguiam observar a lei. Quando eles quisessem assim o fazer, tinha que passar pela circuncisão, tinha que se tornar judeus para então ter acesso à comunidade de Israel. E a doutrina da reconciliação também fala em outro texto que nós vamos ver em 2 Coríntios sobre a reconciliação de Deus com o homem e também o ministério da reconciliação, onde a igreja, onde o salvo já reconciliado com Deus, agora ele tem a responsabilidade, o privilégio de reconciliar outras pessoas com Deus através da proclamação do Evangelho. Então, queridos irmãos, o que é reconciliação? O que significa reconciliação? A palavra reconciliar significa reunir novamente, unir mais uma vez, fazer um acordo, tornar favorável ou receptível, restaurar a amizade ou harmonia. Portanto, reconciliar-se significa ligar-se novamente a alguém cuja amizade foi destruída, cujo relacionamento foi quebrado. Essa é a ideia central de reconciliação. No Novo Testamento, nós temos algumas ilustrações da palavra reconciliar. É usado no texto de Mateus 5:23, quando um irmão ofendido, alguém que traz ao altar uma oferta e percebe, lembra-se que tem um irmão ofendido, ele tem que deixar a sua oferta no altar e encontrar-se com aquele irmão que está ofendido com ele, primeiro reconciliar-se com ele, tratar de sua pendência daquele conflito e agora em paz, assim ele pode trazer a sua oferta diante de Deus, aponta para o culto que todo cristão, todo servo de Deus, quando vem à casa do Senhor, deve estar em paz com Deus e também em paz com o seu próximo, com o seu semelhante, para oferecer um culto aceitável diante de Deus, que é santo. A palavra reconciliação também é referida em 1 Coríntios 7:11, quando fala da reconciliação da mulher com o marido, a reconciliação de um casamento rompido, um casamento que foi separado. Queridos, então, nós estamos diante de exemplos que falam da reconciliação. Vamos, então, começar trabalhando no texto de Romanos, mas antes disso, precisamos entender o que se trata de reconciliação, quem reconciliou com quem. Será que somente o homem tem a necessidade de reconciliar-se com Deus? Ou será que Deus também reconcilia-se com o homem? Na obra da cruz, quando Jesus vem na cruz, oferece o perfeito sacrifício vicário, expiatório, em substituição a pecadores que não tinham acesso a Deus. Será que ali é somente o homem reconcilia-se com Deus ou Deus que reconcilia-se com
o homem. Essa questão é muito importante da gente entender o princípio da reconciliação, porque algumas pessoas, algumas igrejas, algumas denominações, alguns pregadores erroneamente ensinam que Deus não está em inimizade com o homem. Acredita-se que o homem está separado de Deus, o homem está desalinhado da vontade de Deus, mas Deus está ali, de braços abertos, sempre esperando o homem reconciliar-se com ele. Portanto, acredita-se que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Eu já passei por uma igreja, uma denominação que pregava-se muito isso. O pecador, ele é depravado, ele é excluído da presença de Deus, ele pratica obras más, ele pratica erros diante de um Deus santo, porém Deus o ama. Deus detesta o pecado, mas Deus ama o pecador. Será que isto é verdade? Não, isto não é verdade. Nós sabemos que a Bíblia afirma que Deus também está em inimizade com o pecador. Deus está irado com o pecador. Deus está aborrecido com o pecador e Deus está em oposição ao pecador. Alguns textos nos ilustram esta verdade. Salmos 5 e versículo 5, por exemplo, alguém pode ler para a gente? Livro de Salmos 5 e versículo 5. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Perfeito. Portanto, queridos irmãos, note que aqui a palavra de Deus é clara, dizendo que os arrogantes não permanecem na presença de Deus e Deus odeia todos os que praticam a iniquidade. Então, aqui temos o princípio, a verdade de que Deus odeia os pecadores. Deus não odeia somente o pecado, mas Ele odeia também o pecador. Temos outro versículo que trata sobre isso, eu vou ler o próximo versículo, alguém que puder, prepare para ler para a gente, João 3:36. Eu vou ler agora Salmos 11, versículo 5 e versículo 6. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas Ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do cálice deles. Se puder colocar na tela para a gente, Salmos 11, versículos 5 e 6. Lê mais uma vez. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas Ele abomina o que ama a violência. A palavra de Deus é clara que Deus abomina. A palavra abominar significa detestar, odiar, repelir com horror. Veja quanto é forte a palavra quando se refere que Deus não está em paz com o pecador. Em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, a palavra de Deus diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem não está em Cristo está debaixo da ira santa de Deus. Essa é a verdade mais ensinada no Evangelho. A vida de um pecador não alcançado pela graça salvadora, ele está desde o seu nascimento, assim como o salmista diz que eu fui concebido em pecado, desde Adão, desde o pecado original, todo ser humano naturalmente já nasce em pecado e ele está então debaixo da ira de Deus. Note que a ira de Deus é diferente da ira humana. A ira humana é uma ira que nós iramos por qualquer motivo, se alguém não nos cumprimenta, se alguém não faz aquilo que eu agrado, se alguém não me trata da forma que eu gostaria, eu naturalmente posso ficar irado, nervoso, mas a ira de Deus é diferente, porque é uma ira santa, Ele é justo, Ele ira-se contra o pecador na expectativa de que o pecador se arrependa. A ira de Deus contra o pecador é justamente para causar no coração do perdido
arrependimento e trazê-lo de volta à restauração com Deus. Portanto, quem não está na pessoa de Cristo, quem não está ligado misticamente com o Senhor Jesus Cristo, está debaixo da ira de Deus. Queridos irmãos, então estes textos, tem mais alguns textos na palavra de Deus. Alguém lê para a gente Isaías 59, versículo 2. Profeta Isaías, capítulo 59 e versículo 2. Também fala a expressão de Deus, o que ele acha do pecado. Queridos irmãos, perceba que as iniquidades do pecado de Israel, isso também aponta para a igreja, isso aponta para qualquer pecador, aponta para qualquer pessoa que ainda não está unido à pessoa de Cristo. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é justo, e Ele não suporta o pecado diante da sua presença sem ser tratado. Deus não pode varrer para debaixo do tapete o pecado. Deus não pode, por causa da sua santa justiça, desconsiderar a gravidade do pecado. Portanto, por isso ele usa a pessoa de Cristo para resolver o dilema do pecado. Queridos irmãos, então estes textos de Salmos, o Evangelho de João, o profeta Isaías, deixa claro que Deus está zangado com o pecador. Deus está em oposição ao pecador. Não somente o pecador necessita se reconciliar com Deus, mas também Deus precisa reconciliar-se com o pecador. Charles Hodge diz: não existe apenas uma pecaminosa oposição do pecador a Deus, mas uma santa oposição de Deus ao pecador. Note que a palavra oposição de Deus ao pecador é classificada de uma forma santa. Deus precisa santamente se opor ao pecador. Robert Louis Raymond afirma: a palavra inimigo não destaca o nosso ódio profano de Deus, mas sim o santo ódio de Deus contra nós. Portanto, Deus odeia de uma forma santa, de uma forma justa, de uma forma correta diante do seu caráter, de seus atributos santos. Ele odeia o pecador, não somente o pecado. Deus não trata o pecador separado do pecado. Não tem como tratar o pecado se não tratar o pecador, porque os dois estão ligados de forma inseparável. O pecador é aquele que comete a transgressão, a desobediência da lei de Deus, é aquele que desobedece à voz de Deus. Portanto, quem vive na prática do pecado, ele está ligado ao pecado que ele pratica, ele carrega em si essa condenação, e quando Deus olha para um pecador, Deus sente repulsa, Deus sente ódio, Deus sente abominação. Matthew Henry também escreve: esta inimizade é uma inimizade mútua. Deus detesta o pecador e o pecador detesta Deus. Isto é bem fácil de se ver. É só a gente se aproximar de uma rodinha de conversas onde as pessoas estão contando piadas, estão escarnecendo de coisas que são até louváveis da vida, pessoas que estão conversando ali só assuntos que blasfemam do nome de Deus. Se você chegar numa rodinha dessa e começar a falar do Evangelho, você vai ser ridicularizado, você vai ser rejeitado, você não vai ser ouvido e você vai ser excluído deste grupo. Há muitos cristãos que, no seu ambiente de trabalho, por ser um cristão que tem uma conduta ilibável, tem um testemunho de referência do Evangelho, alguém que é correto, que é justo, alguém que reflete a luz do Evangelho, essa pessoa ela é discriminada, ela é
desprezada, ela não é chamada para algumas reuniões de amigos, ela é deixada de lado, porque o pecador detesta Deus, o pecador detesta o Evangelho, e o pecador também detesta quem prega o Evangelho e quem fala do Evangelho. Isto é fácil de perceber. Então, queridos irmãos, já que entendemos que Deus também precisa se reconciliar com o homem, não somente o homem precisa se reconciliar com Deus, agora a palavra de Deus nos apresenta a solução para o dilema do pecado, a solução para este problema insolucionável nas formas humanas, os méritos humanos. Como eu disse no início, as religiões humanas tentam religar o homem a Deus, as religiões humanas tentam reconectar o homem a Deus através de sacrifícios, através de votos, através de ritos, através de esforços humanos, mas isso tudo é em vão. A única forma que Deus achou justa e aceitável a reconciliação foi através da obra de Cristo, o Salvador. Então, queridos irmãos, voltemos agora para o texto de Romanos, que é o nosso texto base. A palavra inimigos em Romanos 5 e o versículo 10, ela refere-se a alguém hostil, odioso, que está em amarga oposição a outro. Portanto, queridos, o que nós falamos, o pecador desde o Éden está fugindo de Deus, está em aversão a Deus, ele é contrário à lei de Deus, ele tem prazer em desobedecer a Deus. De forma alguma, alguém que não é transformado pelo Evangelho, pela obra do Espírito Santo, ele vai naturalmente sentir vontade de obedecer à voz de Deus, ele não vai ter prazer em ouvir a palavra de Deus. O texto que nos dá exemplo disso é Romanos 8 e versículo 7. Alguém lê para a gente, por gentileza, e outro lê também Colossenses 1 e versículo 21. Primeiro, Romanos 8, 7. Segundo, lê para a gente Colossenses 1 e versículo 21. Amém. Alguém pode ler também Colossenses? Já vamos falar dos dois. Colossenses 1 e 21. E vocês que, no passado, eram estranhos e inimigos, no entendimento pelas obras, mas que praticavam. Amém. Porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amém. Queridos, os dois textos, Romanos e Colossenses, deixam claro que a natureza humana, carnal, faz o homem ser inimigo de Deus e averso à sua vontade. O entendimento do ser humano é contrário à lei do Senhor. Quando pregamos ao Evangelho para pessoas, nós temos dois tipos de ouvintes. Temos os ouvintes eleitos, chamados, predestinados por Deus para responder positivamente ao chamado do Evangelho, e temos, infelizmente, os ouvintes reprovados, que não vão ouvir o Evangelho e não vão atender positivamente o chamado do Evangelho. Então, estas pessoas, a palavra de Deus diz claramente, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Eles estão em oposição a Deus e oposição ao Evangelho. De forma alguma vão ouvir e não estarão sujeitos à lei de Deus, conforme diz Romanos 8 e 7, e nem mesmo pode estar. Alguém que está em oposição a Deus não terá prazer em se sujeitar, em se submeter à lei do Senhor, que é a Santa Escritura, porque o seu coração não é rendido a Cristo, o seu coração é coração de pedra. A palavra de Deus diz que ele está morto em seus delitos e pecados. Somente através da obra de Cristo, através do Espírito Santo, esse coração poderá responder positivamente e ter prazer em obedecer a palavra de Deus. Colossenses 1 e 21 fala de nós, fala de todo aquele cristão. Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, ele diz: vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento. O que é inimigo no entendimento? Alguém que entende de forma
errada, oposta, aversa àquilo que Deus quer dizer. A palavra do Senhor nos ensina a amar o Senhor, nos ensina a adorá-lo, nos ensina a reverenciá-lo, nos ensina a cultuá-lo. Mas alguém que o seu entendimento, ele não é amigável e o seu entendimento é inimigo do Evangelho, ele não vai entender. Você pode pregar, a palavra vai entrar em um ouvido e sair no outro, a palavra não vai descer ao coração, não vai fazer guarida na mente, não vai transformar a mentalidade do pecador para reconectar ele e dar a ele novamente o desejo santo de obedecer o Senhor. Alguém que não é quebrantado pelo Espírito Santo, de forma alguma, vai desejar obedecer à voz de Deus, portanto, ele caminha em inimizade contra Deus. Em Romanos 5, versículo 10, a parte B, nos diz: fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo, ele afirma que a morte de Cristo é a base fundamental para a reconciliação do crente com Deus. A culpa do pecado é removida na cruz do Calvário. Deus, ele, como aprendemos, ele detesta o pecador, ele odeia o pecador, ele abomina o pecador, ele olha com horror aquele que pratica o pecado. São expressões fortes, são expressões chocantes, são expressões que muitas igrejas não se referem por medo de ofender o coração dos fiéis, dos membros, mas é a pura verdade. Só que a palavra de Deus, ela é paradoxa, ela tem verdades que parecem antagônicas, parecem contrárias, parecem se contradizer, mas elas caminham lado a lado. Na cruz do Calvário, Cristo foi um instrumento de Deus para resolver o dilema do pecado e reconciliar o homem que ele odeia. Deus toma a iniciativa, ele mesmo providencia uma solução. Então ele cobre com o seu amor esta pessoa que ele odeia em pecado, ele cobre esta pessoa no amor revelado na pessoa de Cristo. Então Cristo, na cruz do Calvário, ele cumpre as exigências santas da lei de Deus, ele satisfaz plenamente o Deus Pai santo e justo, e então agora Deus olha para este pecador com santo amor, conforme Romanos 5 e 8 nos fala. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Alguém pode dizer, a palavra se contradiz. Não, a palavra não se contradiz. Deus odeia alguém que está em pecado, mas ele, com a sua graça e com o seu amor, ele lança uma oportunidade de amor sobre este pecador através da pessoa do Filho, através de Jesus. Então, na cruz, Jesus recebe toda a descarga da ira santa de Deus, que seria destinado a nós, ao pecador condenado, e esse pecador agora, ele é justificado, ele é aceito diante de Deus. A culpa do seu pecado é imputada a Cristo, e a justiça santa de Cristo é imputada ao pecador. Há uma troca. O pecado vai para Cristo, Cristo sofre a condenação do pecado, e a obediência à justiça de Cristo é transferida para nós pecadores, imputado. Então agora Deus justifica e reconcilia-se a si mesmo com o pecador. Portanto, Deus toma a iniciativa de reconciliar-se com o homem, visto que o homem jamais poderia se reconciliar com Deus. A ira de Deus é descarregada em nossa substituição. Note que Colossenses 2, versículo 13,
e versículo 14, a palavra de Deus diz: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. O que Paulo quis dizer com isso? Nós tínhamos uma dívida impagável. Ainda que nós esforçássemos com todo o nosso empenho, fizéssemos votos, nos dispuséssemos de forma completa, íntegra diante de Deus, não seria possível pagar a dívida do nosso pecado. Cristo na cruz, ele assume a nossa dívida, ele pega essa carta, esse escrito de dívida, prega na cruz do Calvário, e ali ele declara: está pago. Quando ele diz está consumado, ele então completa, concretiza a obra da redenção de Deus com o homem, reconcilia-se Deus com o homem e declara o homem também justificado, puro, cuja dívida foi paga e perdoada diante de um Deus santo. Então, desta forma, o homem é reconciliado com Deus e Deus é reconciliado com o homem. Pode falar. Amém. É o que o apóstolo João diz. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Assim como Cristo decidiu nos amar, também temos que decidir. O amor é uma decisão. Amar também o nosso semelhante. Queridos irmãos, e o versículo 10 de Romanos, o final, quando diz que seremos salvos pela sua vida, isso aponta que o pecador justificado é salvo pela vida de Cristo no seu estado de exaltação. Cristo sofreu no estado de humilhação até a cruz. Após a sua ressurreição, Cristo agora encontra-se no estado de exaltação, em glória. Ele vive com Deus eternamente, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, seria em vão a nossa fé, seria em vão a nossa crença de que nós ressuscitaremos um dia. Se Cristo não houvesse ressuscitado, nós não seríamos de forma alguma justificados. A obra da redenção se conclui na cruz de Cristo, onde ele paga a nossa dívida diante de Deus, mas ela também é concluída, concretizada através da ressurreição. Por isso a palavra de Deus diz: seremos salvos pela sua vida. Sem a obra da ressurreição, a obra da redenção seria incompleta. 1 Coríntios 15, versículos 17 e 19, deixa claro: se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm.
e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Portanto, são princípios basilares da fé cristã: crer na obra expiatória de Cristo na cruz, mas também crer na sua ressurreição. Se não cremos na ressurreição, é em vão a nossa fé. Verso 11 de Romanos 5 diz: e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Este texto traz a verdade de que a obra da reconciliação, ela é toda de Deus, do começo ao fim, e derruba qualquer tentativa de orgulho próprio, de mérito próprio. Alguém pensar que se reconciliou com Deus através dos seus próprios méritos, conforme as religiões pagãs ensinam. O cristão que é justificado através da obra de Cristo, quando entende o Evangelho, ele, assim como Paulo diz em Filipenses 3, versículo 3, parte B, nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiar na carne. Portanto, o cristão agora, justificado e reconciliado com Deus, ele é motivado pelas Escrituras a se gloriar em Deus e se alegrar em Deus e transferir toda a obra da reconciliação, toda a glória disso para Deus. Derruba qualquer tentativa de orgulho humano: eu sou bom, eu sou justo, eu sou aceito diante de Deus porque eu sou dizimista, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu evangelizo, porque eu faço isso e faço aquilo. Temos que fazer todas essas coisas, mas em gratidão, em louvor à obra de Cristo, à pessoa de Cristo, mas os méritos da nossa reconciliação são todos a Cristo. Agora vamos ler, queridos irmãos, Colossenses capítulo 1, versículo 19, vamos ler Efésios, capítulo 2, e o versículo 11 adiante. Efésios, capítulo 2, quem encontrou, lê para a gente, por favor. Efésios, capítulo 2, do 11 ao 19. Agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque no meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém, queridos irmãos. Aqui agora a obra da reconciliação já tem o segundo aspecto. Primeiro, em Romanos, Deus se reconcilia com o homem e permite o homem se reconciliar com Deus. Agora, em Efésios, o apóstolo Paulo apresenta a obra da reconciliação entre judeus e gentios. Judeus eram o povo de Deus da antiga aliança, o povo hebreus,
eles tinham a promessa, eles tinham os oráculos, eles foram escolhidos como nação santa, exclusiva, propriedade de Deus, para representar a presença de Deus neste mundo, e os gentios eram aquelas nações que não tinham acesso à lei de Deus e que não eram considerados povos de Deus. Note que no versículo 14 a palavra de Deus diz: porque ele é a nossa paz, de dois povos ele fez um só, na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Note que a palavra de Deus fala que havia uma inimizade entre judeus e gentios. É fácil de perceber isso porque os judeus eram extremamente orgulhosos e se achavam melhores do que os gentios, mas também a lei mosaica dava a eles esta possibilidade de pensar que isto de fato assim era, porque a lei era exclusivamente para separar o povo de Deus das demais nações. A nação de Israel era uma nação que deveria obedecer à lei santa que Deus entregou ao povo de Israel através de Moisés no Monte Sinai. Todas as nações em volta de Israel olhavam para o povo hebreu e viam eles como um povo santo. Eles tinham sacerdotes, tinham a lei santa e criam em um Deus soberano, criador dos céus e da terra, e a lei era contida de ordenanças civis, cerimoniais e morais que fazia distinção entre o povo de Israel e entre os povos gentios. Portanto, o versículo 14, Jesus, ele trabalhou na vida destes dois povos. A palavra de Deus diz que ele é a nossa paz, de dois povos. Aqui, a palavra de Deus já aponta que Cristo agora formou um novo povo, que é a igreja. Na sua carne, quer dizer, na sua morte, no seu sacrifício, na expiação dos pecados na cruz, ele derrubou a parede de separação. O que era essa parede? Era a própria lei de Moisés, porque os gentios não conseguiam obedecer à lei de Moisés. A lei de Moisés tinha princípios espirituais, princípios dietéticos, não era qualquer comida que os judeus poderiam comer, eles não podiam se misturar com povos gentios. Até no templo tinha o pátio dos gentios, o pátio dos judeus, tinha o lugar santo dos santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, e gentios que chegassem ao ambiente de adoração tinham que ficar num lugar chamado pátio dos gentios, átrio dos gentios, onde ele era separado do povo judeu. Até no momento de adoração, o povo de Deus, israelita, era separado dos gentios. Mas agora Cristo, ele cumpre na cruz do Calvário, não somente na cruz, mas também na sua vida. Ele vive uma vida de plena, total, íntegra obediência a todas as leis, a todas as ordenanças cerimoniais, civis, morais da lei de Moisés. Então, judeus nunca conseguiram obedecer à lei completamente. A lei serviu para apontar o pecado de Israel e a necessidade que ele tinha de um Salvador. E muito menos gentios conseguiriam obedecer à lei de Israel, à lei de Moisés. Então, Cristo cumpre essa lei, ele satisfaz todas as exigências santas da lei de Deus, e agora Cristo quebra a barreira de inimizade, porque a lei cerimonial foi abolida, a lei civil foi abolida, agora a igreja guarda apenas a lei moral, o decálogo. Agora é possível os dois povos, judeus e gentios, ser apenas um. Agora, quando Deus olha para o seu povo, ele não vê mais a distinção de judeu e gentios. Ele vê agora a igreja, um novo povo, uma nova família que é formada através da obra de Cristo. Versículo 14, a parte final, diz: na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Versículo 15, Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Verso 16, a palavra reconciliação aparece. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Portanto, agora judeus não são mais considerados o único povo de Deus.
conforme era na antiga da aliança, e agora na nova aliança, a igreja é o povo exclusivo de Deus. Nós temos este privilégio de agora dizermos que somos povos de Deus, somos povos de Deus através da obra de Cristo. Então, Romanos tratou da reconciliação de Deus com o homem, Efésios trata da reconciliação de judeus com gentios, e agora vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 20. Eu vou ler porque o tempo já está um pouco avançado. 2 Coríntios 5, e versículo 18. Alguém pode nos acompanhar, por favor? Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. O que acontece aqui? A primeira reconciliação foi Deus com o homem e homem com Deus. A segunda reconciliação em Efésios, judeus com gentios. Agora, em 2 Coríntios, Paulo trata da reconciliação com Deus e também agora ele confere, entrega à igreja o ministério da reconciliação para que todo cristão agora seja um representante de Deus, um agente de Deus na reconciliação de outras pessoas, para que outras pessoas também ouçam o Evangelho e, através da obra do Espírito Santo, seu coração seja quebrantado e ele venha crer na obra de Cristo na cruz do Calvário e venha também ser reconciliado com Deus. Note o quanto é glorioso este privilégio. Éramos estranhos, éramos nação não considerada povo de Deus, éramos alienados da aliança, éramos afastados de Deus. Cristo nos reconciliou com Deus. Cristo fez a reconciliação de Deus conosco. Cristo nos reconciliou com judeus. E agora Cristo nos permite e nos dá o privilégio de sermos agentes de reconciliação de outras pessoas. E isso aponta para a pregação do Evangelho. Isso aponta para o mandato de Cristo em Mateus 28, 19 e 20. Alguém lê para a gente, por favor? E outro lê também João 20, 21. Um lê Mateus 28, 19 e 20, e outro em seguida lê João, capítulo 20, versículo 21. Amém. Alguém lê João, capítulo 20, versículo 21. Amém, queridos irmãos. Olha só o privilégio que Jesus nos comparou. Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. A missão de Cristo foi celeste, sagrada, santa e suprema. Somente Ele foi capaz de resolver o dilema do pecado e reconciliar Deus com os homens e reconciliar os homens com Deus. E agora Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Isso é motivo de nos gloriarmos em Cristo. Isso é motivo de nos alegrarmos na obra da redenção, porque antes não éramos povos, antes não éramos filhos, somos adotados como filhos de Deus, agora membros da família da fé, membros da família da aliança, membros do corpo de Cristo, parte da noiva do Cordeiro, da igreja santa e remida com o sangue de Jesus. Nós somos agora convidados a
evangelizar outras pessoas, conforme Mateus 28, 19, 20 também diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Note que agora a igreja reconciliada é transformada em alguém que tem o privilégio de promover, proclamar a obra da reconciliação na vida de outras pessoas. Queridos irmãos, agora vamos para a conclusão da aplicação desta palavra. Vamos ler em Colossenses, no capítulo 2. Vamos ver a motivação da palavra da reconciliação, que ela conclui em nossa vida. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 19. Alguém lê para a gente, Colossenses capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 22. Até o versículo 22. Vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele reconciliou o corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Amém, queridos irmãos. Aqui o texto é parecido com o de Romanos, é parecido com o texto de Coríntios, né? Porque o versículo 19, a palavra de Deus diz que Deus achou por bem que em Cristo, né, no Filho, residisse toda a plenitude. Cristo é a representação máxima da pessoa do próprio Deus. Versículo 20 diz que na obra da cruz, pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Aqui fala que a reconciliação também, ela aponta para a reconciliação de todas as coisas, a reconciliação do universo, a redenção do cosmos, porque lá em Gênesis, né, quando Adão pecou diante de Deus, Deus disse para Adão: por causa de ti a terra é amaldiçoada, maldita é a terra por sua causa. Então, a natureza geme, a criação aguarda a redenção, a criação espera que na volta de Cristo ela seja também redimida. Nós vemos hoje que a natureza ela é devastada, explorada de forma deseducada. Nós vemos hoje os animais, eles são carnívoros, eles devoram uns aos outros. O plano de Deus não era esse. O universo, as queimadas, o efeito estufa, a camada de ozônio, tudo isso polui o meio ambiente. O pecado trouxe uma devastação terrível, o pecado destruiu o ambiente de habitação. Hoje o ser humano, a natureza geme, esperando pela transformação. Por isso que a palavra de Deus diz que todas as coisas também esperado que seja reconciliada, redimido através de Cristo. E, queridos irmãos, agora no versículo 22, o fechamento dessa lição, a palavra diz: agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Note que a obra da reconciliação tem um objetivo. Somos reconciliados, primeiro, para termos paz com Deus,
paz uns com os outros, para sermos agentes do ministério da reconciliação, mas também a obra da reconciliação, Cristo nos apresenta agora diante de Deus como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. No ato da justificação, na obra de Cristo na cruz, todo aquele pecador que olha para Cristo pela fé e recebe o Senhor como seu único e suficiente Salvador, no ato ele é justificado, toda a culpa do pecado é removida, no céu ele é apresentado diante de Deus agora como santo, como uma pessoa que não tem mancha, como alguém que não tem mais pecado, como alguém que agora é aceito diante de Deus, como alguém que agora, quando Deus olha, já não vê as suas iniquidades, já não vê os seus pecados, mas Deus agora vê sobre o pecador justificado, agora ele vê o sangue de Cristo sobre a vida deste pecador, que o redime de toda culpa e o torna irrepreensível diante de Deus. Mas esta obra, ela não é uma obra que ela é apenas concluída e para por aqui. A palavra que diz somos santos, inculpáveis, irrepreensíveis, ela começa na obra da cruz. O cristão, ele é motivado, inspirado pelo Espírito Santo para agora, através da obra da santificação, na luta contra o pecado, ele avança cada dia se purificando através da palavra, através da obra do Espírito, se santificando, se tornando cada vez mais parecido com Cristo. Portanto, a obra da justificação trabalha no coração do pecador a isenção da culpa do pecado, mas agora, antes ele era hostil à vontade de Deus, ele então tinha prazer em obedecer o Senhor, agora o seu coração é quebrantado e regenerado, e ele já tem agora desejo e alegria em obedecer à lei do Senhor, que é santa, e ele agora luta contra a sua natureza pecaminosa através da santificação. O Espírito Santo vai cada dia o transformando, o fazendo mais parecido com o nosso Salvador, até que este processo se cumpre plenamente no céu. A obra da santificação, ela tem 3 estágios. Primeiro, na cruz, o crente é livre da culpa do pecado, já não pesa mais sobre ele a culpa dos seus pecados, ele é justificado na pessoa de Cristo. E na sua santificação, ele é livre do domínio do pecado, ele consegue agora resistir ao pecado, ele consegue lutar contra o pecado, e agora ele se opõe ao pecado, em união com Cristo, através da obra do Espírito, ele se santifica cada dia mais. E por fim, na glorificação, na volta gloriosa de Cristo, o pecador, o cristão regenerado, é livre de uma vez por todas da presença do pecado, onde o pecado já não mais existirá, não haverá mais nenhuma injustiça, o cristão agora estará diante de Deus para todo sempre, gozando da presença santa de Deus através da obra de Cristo. Queridos irmãos, então, a doutrina da reconciliação traz para nós esses grandes privilégios. Primeiro, nós somos reconciliados com Deus através da obra de Cristo, somos reconciliados uns com os outros, através da obra de Cristo, judeus com gentios e também pessoas com pessoas. O ser humano, desde o pecado, ele segue caluniando, depreciando, ofendendo e sendo ofendido. Os conflitos, os desentendimentos são tudo causados pelo pecado original e pelo pecado presente praticado pelo homem através da história. E através da obra da reconciliação, Cristo nos reconcilia com Deus, reconcilia judeus com gentios, reconcilia homem com homem, e na palavra de Coríntios nós recebemos o privilégio de sermos reconciliados com Deus e participantes do ministério da reconciliação para proclamar a este mundo perdido que há um Deus que quer reconciliar o pecador consigo mesmo, e nós somos agentes nesse processo através da obra da evangelização. Então, que nós possamos viver baseados nesses princípios, gratos pela obra da redenção, gratos pela transformação através do Evangelho, e que possamos viver para a glória de Deus em gratidão a tudo isso, e que de fato venhamos aplicar essas verdades à nossa vida. Convido os irmãos para colocar sobre os pés, para a gente concluir. Que Deus venha